tava usando bastante sabonete, porque é normal, né? Acho que todo mundo tem essa ideia de que é bom lavar o rosto com sabonete. E maratonei todos os seus vídeos no YouTube, já aplico algumas dicas, já tento aí aplicar, e hoje é um prazer estar aqui na live. Atualmente, eu, por ter seguido algumas dicas já, eu percebi uma boa melhora, mas eu ainda tenho um pouco de acne, não é mais, tipo, agora tá cicatrizando as inflamações maiores. Aparece bastante assim na linha do cabelo, que tem uma cicatriz, porque eu tenho mania também de mexer, eu sei que é ruim. No começo da pandemia, começou também uma queixa de pele muito forte, que se tornou assim, algo bem grave. Eu ainda tenho uma cicatriz, cheguei a tomar Rocutan, antibiótico, várias coisas para acne. E aí parei de tomar o Rocutan no começo desse ano, porque eu achei que estava me fazendo muito mal pro estômago, principalmente. E aí tentei curar sozinha, assim, mas aí às vezes voltam umas inflamações, aí às vezes para, nunca sei se tá melhorando, se não tá. Eu tenho um pouco de rosácea, assim, às vezes a minha rosácea ataca, fica aqui tudo vermelho, ou a bochecha inteira, dependendo da crise. E a minha família também tem problema com psoríase. Meu pai tem psoríase, eu já tive também algumas, duas vezes, assim, crise de pitiríase e alba, se eu não me engano, que fica aquelas bolinhas vermelhas, principalmente nas pernas. O Desinflame é a live que eu faço ao vivo com a minha audiência, onde você aprende a resolver definitivamente as suas queixas de pele ou de saúde. Não importa se você tem acne, dermatite, SOP, fadiga, um ciclo irregular, aqui você aprende a fazer as melhores escolhas para ter uma pele naturalmente bonita e uma saúde incrível. Na construção dessa parte das queixas de pele, o que apareceu primeiro? Primeiro foi a pitiríase. Certo. Assim, eu lembro que foi no começo de 2020. Eu sempre tive um pouquinho de espinhas, assim, mas nunca chegou a ser uma queixa grande, assim, era mais, acho que aquela coisa de adolescente, né? Eu tenho 20 anos, então, desde a adolescência eu via bastante espinhazinhas, mas não era algo que tomasse o meu rosto inteiro. Aí eu lembro que no começo de 2020 começou com a pitiríase e depois começou uma acne, assim, também com um monte de bolinhas na testa, cravinhos, e aí foi evoluindo para uma acne, acho que grau 3 ou 4, assim, eu lembro que a bochecha inteira, assim, ficava com bastante inflamações, assim, bolas inflamadas. E por último, a rosácea. A rosácea, ela sempre foi um pouco presente na minha vida, assim, eu acho que por eu ser muito clarinha, mas de vira e mexe, esse ano eu senti algumas vezes a pele, ela esquenta e fica vermelha a bochecha. Ontem, se eu não me engano, agora no domingo mesmo, eu tava viajando com meu pai, assim, eu não sei se foi por causa do sol, enfim, mas aí começou a aparecer vermelhidões aqui, assim, nessa região. Certo, vamos lá. E aí, esse processo de você disse que em janeiro você parou o Rocutan. Você começou a me acompanhar depois de parar o Rocutan? Foi depois. Certo. Então, até você me encontrar, você já tinha tomado Rocutan, antibiótico, usado o que nessa pele? Vários ácidos. Tinha um produto da Neostrata que a dermatologista me passou que era de ácido glicólico. Ele me deu bastante irritação, assim, eu suspendi o uso dele, até acabou vencendo, eu tive que jogar fora. Já usei também aquele produto da Salve verdinho para acne, um sérum, que é com óleo de melaleuca, que eu tava usando até um sabonete dele também. Já usei ácidos manipulados também pela dermatologista, um pouco antes de começar a tomar o Rocutan, que ela me passou um produtinho manipulado, assim, junto com o antibiótico. Aí o antibiótico não resolveu. Já era a segunda vez que eu tava tomando antibiótico. E aí depois eu comecei o Rocutan junto com o anticoncepcional. Mas aí eu achei que o anticoncepcional não tava me ajudando muito, tava mais atrapalhando do que ajudando. Mais no lado emocional e da inflamação, assim, do corpo, né? De ficar inchada e tal. E aí fiquei no Rocutan por uns 6 meses, 8 meses, mais ou menos. E acabei desistindo também porque acabei não aguentando os colaterais. Minha gente, 20 anos de idade. Ainda bem. Seu corpo está com força total para se recuperar. Tá. Isso tudo que você fez, você viu algum resultado? Isso tudo? Assim, no começo, a primeira vez que eu comecei a tomar antibiótico, eu percebi um resultado assim, tipo, de abaixar um pouco as inflamações, mas ainda muitas marcas no rosto, né? Ainda ficava aquelas marcas, a pele ficava mais sensível, mais fina. Mas aí logo, assim, depois de 2 meses, 3 meses, já voltava tudo. Certo. Ok. Porque não é fácil, né? Tomar 3 meses de antibiótico. Aí eu acabava parando também para achar Nossa. que já teria resolvido. Tá, vamos lá. Tá. E aí você começou a ver essa melhora que você me disse no início da live, de não estar mais aquelas acnes doloridas, aquela região, enfim, de ver essa melhora na sua pele. Você começou a ver depois que começou a me acompanhar e botar em prática algumas coisas? Sim, sim. Que bom. A E o que melhora foi maior foi. exatamente? O que foi Eu, eu, não, exatamente? eu não sei exatamente, mas eu acho que teve a ver com a alimentação, porque eu tenho o costume de treinar, então tava tomando bastante whey protein.
E tava trabalhando numa cafeteria também, então tava tomando bastante café com leite. E aí eu resolvi cortar o leite, né? Eu já tive problemas também quando eu era criança. E eu não sei se era intolerância à lactose ou alergia ao leite, porque eu tinha muita bronquite. Eu tomava leite e tinha bronquite, atacava a respiração, ficava sem conseguir respirar direito, assim, tinha umas crises. Então eu só podia tomar leite de soja quando eu era criança. Aí depois que eu cresci, meio que não teve mais esses ataques de alergia nos brônquios, mas acho que a pele pode ter dado uma. Mas foi depois de alguns anos. É que eu nunca tive tanto costume de tomar leite, whey, mas de 2020 pra cá, assim. Mas eu não sei se foi essa a causa principal das acnes. Mas desde que eu cortei, assim, que eu resolvi diminuir bem, deu uma melhorada boa. E nos cuidados com a pele? Cuidar da pele, eu suspendi o sabonete também. Eu uso só pra quando eu uso maquiagem, ou os protetor solar, assim, pra não ir dormir com um produto no rosto. Aí eu tento usar produtinhos leves, assim, tipo sabonetinho desses de glicerina, sem muitos paranauês, né, dermatológicos, Meu assim. Deus, eu tenho tanta devolutiva para te dar que eu tô me controlando aqui. Tudo que você falou de minha gente. Enfim. É, Então, tá. sabonete você tá usando aí no glicerinado, mas você usa maquiagem, protetor. É, Então, na verdade, você tirou o sabonete. eu E tirei na maioria das vezes. Como eu não uso sempre, né, esses produtos, então eu uso mais para remover eles, assim. Eu tinha também uma água micelar, que eu ajudava a retirar, mas eu sempre dava uma lavadinha nela depois, aquelas da Bioderma, se eu não me engano. misericórdia. Nossa. Eu já vi muito você falando sobre isso, mas eu uso assim, para poder tirar os produtos, né? Então é bem raro. Aí Tá, comecei a usar também os óleo essencial nem tanto, mas óleo de jojoba eu comprei e aí eu comecei a usar bastante também. Com aquela dica de passar no com algodão molhadinho. você maratonou mesmo, hein, Lori? Maratona. Tá, tá lá atrás desse post. Cara, então vamos lá. Essa melhora que você teve, depois desse rolê todo de Roacutan, antibiótico algumas vezes, ácido, sérums manipulados de ácido, Roacutan de novo com anticoncepcional, enfim, você conseguiu ver uma melhora só retirando o sabonete, inserindo óleo vegetal e mudando sua alimentação. Só não, né? Mas, É. entenda, o que eu estou querendo colocar aqui essa situação, né? Essa angústia de você na adolescência. Imagina, você está nessa luta há o quê? Uns 3, 5 anos com essa questão de pele? Desde os 15? 3 anos. 3 anos. Eu sempre tive um pouquinho de acne, assim, mas eu não sabia muito bem como tratar, não usava nenhum produto específico, assim. Eu acho que no máximo aqueles que é secativo, assim, Sim. mas cheguei a usar muito pouco. Mas foi em 2020, quando eu fiz 18 anos, logo no começo da quarentena, que começou pela testa e eu também com aquela ansiedade de ficar manipulando. E aí depois, assim, na metade de 2020, fui tentar também limpeza de pele, essas coisas, que tem a sogra da minha mãe é esteticista, e ela olhou assim e falou, não, vamos lá, eu vou resolver. E acabou assim, eu acho que mais piorou, porque depois disso começou a vir, assim, umas espinhas bem grandes. Eu tenho até algumas cicatrizes bem fundas aqui. E veio umas bem grandes, assim. Foi mais no segundo semestre de 2020 que tava a crise bem avançada. Aí eu comecei com antibiótico, fiquei tentando antibiótico até o começo de 2021. Depois, na metade de 2021, voltei com antibiótico e com esse sérum manipulado que a dermatologista tinha passado. E aí não tinha adiantado também, já estava uns 3 meses com antibiótico. Dessa segunda vez antibiótico, e aí depois foi com o Rocutan. Aí fiquei uns 6 meses com o Rocutan. Tá. E aí você se sentiu mal com esses medicamentos? Enfim, o que você Sim. sentiu a nível, Ah, né? ressecamento da pele, que é normal, assim, todo mundo fala isso, mas era um ressecamento até, principalmente da boca, e me incomodava, porque eu sempre tava com a boca rachada e sangrava e tal. E também alguns enjoos, eu acho que o estômago, o intestino deu uma sofrida com tantos tratamentos, né? E emocionalmente, você ficou mais ansiosa? A qualidade de sono piorou? Ficou mais triste? No começo, junto com o anticoncepcional, foi bem difícil. Aí depois eu resolvi que não ia tomar mais anticoncepcional, assim, por conta, que eu achei que já era demais. Rocutan anticoncepcional pra mim já era demais. E aí no começo foi bem, nos primeiros meses foi um baque bem forte, assim, emocional também, de ficar mais depressiva, né, ansiosa, não entender muito. Tudo vira uma bagunça, né, na nossa cabeça, né? Tanto hormonal, né? Aí. E agora de sono, essas coisas, eu acho que pode até ser, porque eu tava dormindo bastante. Eu lembro que eu chegava a dormir a 12 horas por dia, assim, porque eu não tinha compromisso cedo, aí eu acabava dormindo o dia inteiro. Nossa Senhora, a bagunça da vida, né? Mas vamos lá. Você questionou em um momento assim da live, você fala, eu não sei se teve a ver com a alimentação, porque eu consumia muito whey protein
e tomava café com leite. Você, tipo, Foi, você já com estava com a certeza. história, né, da pitiríase, da acne, você já estava tomando antibiótico, você já estava super inflamada, você já estava com outras queixas, e aí a cereja do bolo, né? O whey protein e o café com leite. Então, Uhum. entenda, esse uso do antibiótico que você fez, assim, por vários momentos, para você ter noção, um ciclo de antibiótico, que é uma caixa, sei lá, uma semana de antibiótico, 15 dias de antibiótico, ele pode estar modulando negativamente a sua microbiota intestinal um ano depois, até um ano depois. E o que é modular negativamente a microbiota intestinal? É dar oportunidade para suas piores bactérias realmente ganharem força e se proliferarem. E essas piores bactérias, elas produzem neurotoxinas ao invés de neurotransmissores. Serotonina, que é o neurotransmissor que te dá disposição, que te dá tranquilidade, né? Então, ela vai produzir neurotoxinas que contribuem para uma ansiedade, para uma fadiga, né? E fora que ela aumenta a população e ela começa a influenciar no seu paladar, nas suas escolhas. Você acaba se vendo escolhendo coisas que muitas vezes você nem fazia tanta questão, mas que são coisas inflamadas, né? É o docinho, é o bolinho, aquela vontade de comer É, bobagem. pão, pão principalmente. Porque, enfim, as bactérias estão no mundo muito antes da gente pensar em estar aqui, né? Muito antes. Então, elas têm uma inteligência e uma capacidade de adaptação muito grande. E elas têm várias armas. Secretar neurotoxinas é uma delas, para te convencer a se manter na linha para que ela continue no poder, digamos assim. Entende? Quando você ia lá e tomava um antibiótico, você matava a galera toda de bactéria, as boas e as ruins. E aí o caminho ficava livre aí para vírus e fungos, né? E aí você pode ter tido, não sei, né? Algo voltado para isso, ter ficado mais doente, garganta inflamada, mais gripada. Ou tendo alguma coisa tipo de candidíase. Essa acne que você disse que veio para a testa, se ela coçou, muito provavelmente pode ter sido acne fúngica, sabe? Outras coisas assim que podem ter acontecido porque você deixou o caminho espaço para vírus e fungos. Essas bactérias, elas começam a repovoar o seu intestino depois de um tempo. Só que a depender de como esteja a sua vida no pós-antibiótico, você vai estar reconstruindo essa microbiota da pior forma possível. E geralmente, né, como você veio acompanhada aí de Roacutan, desse estilo de vida de whey protein e tal, você reconstruir a microbiota também com uma população que não te ajudava muito. E aí, logo depois, isso é um dos fatores que mais pesam para o retorno da sua queixa com outras queixas associadas, certo? Então, alimentos como whey protein, como trigo, açúcar, enfim, não sei se você já baixou o meu e-book, gratuito, que quem se inscreve na live Desinflame aí para ser avisada e não perder, recebe o e-book gratuito, que eu escrevi muito bacana, chamado 5 gatilhos inflamatórios que prejudicam a sua pele e sua saúde. Lá eu falo muito do açúcar, do leite e do trigo, como que eles impactam aí o intestino, a microbiota, o sistema imune e gera mais inflamação. Então, se você não leu ainda, Loren, fica aí já a primeira Uhum. coisa para você fazer quando acabar a A live. lição de casa. A lição de casa. E aí, você comendo esses alimentos que você era induzida pela questão, né, que eu já falei dessa sua microbiota, né, antibiótico, mais hábitos, enfim, você acabava favorecendo aí o aparecimento de outras coisas, né? E o whey protein é caseína pura, é proteína do soro do leite, e onde tem mais a caseína, que é a proteína alergênica do leite, não é lactose. A lactose é só uma enzima, é o açúcar, na verdade, né, do leite. E aí, esse whey protein, fazendo parte da sua vida, gerou mais processos inflamatórios. E aí, o que aconteceu? A sua pele, né? Você sente que ela dá uma melhorada com as pequenas coisas que você implementou, mas ainda assim, você percebe que ainda ficam nascendo coisas e tal. Aí você tem os gatilhos inflamatórios alimentares presentes aí com força, né? Que lesam a sua membrana intestinal, modula negativamente sua microbiota, ativa o seu sistema imune, gera processo inflamatório. E com essa geração de processos inflamatórios, várias queixas desconectadas, né? Você tem as queixas de pele, você tem as queixas de saúde, aí você procura um especialista de pele, um especialista de saúde, e vai que vai, né? E a coisa não sai do lugar. E junto com esse gatilho inflamatório alimentar, você tem a questão do gatilho inflamatório emocional, que já veio construindo desde que as queixas apareceram, e pioram aí, né, com o próprio gatilho inflamatório alimentar desencadeia um emocional, porque você não tem serotonina, você fica mais ansiosa, aí você vai se angustiando ali bioquimicamente e emocionalmente. E o gatilho inflamatório ambiental, que é o lance que você usou muito dos cosméticos, e você ainda você fala, ó, eu estou usando óleo de jojoba para retirar. Melhor. Porque demaquilante, realmente, ele consegue ser mais agressivo do que o próprio sabonete.
Ainda mais o tipo de demaquilante que existe hoje, que precisa ser um demaquilante muito forte para retirar o tipo de maquiagem que tem no mercado. Então, ó, na minha época, parece tipo assim, conversa de velho, né? Na minha época, né, as maquiagens que tinha, eu nunca fui muito de usar maquiagem, porque eu tinha agonia de passar, tipo, base no rosto, mas já tinha base. Mas eu lembro que as poucas vezes que eu usei, tirava com água, assim, não era uma coisa difícil de retirar, sabe? Hoje em dia, menino, tem paciente que vai no consultório que eu tenho que usar um tanto, assim, de base de algodão ou de ecoped para conseguir ver a pele da pessoa. Isso, por mais que você esteja usando um produto gentil, tipo o óleo de jojoba para fazer, usar como demaquilante, só o fato de você estar tritando, você está mexendo ali com a sua barreira cutânea, que eu defendo muito aqui que enquanto você não conseguir recuperar a integridade da sua barreira cutânea, você não vai resolver a sua queixa de pele. Por quê? A pele ela tem um mecanismo natural de regeneração e cicatrização. Só que para esse mecanismo acontecer, a barreira cutânea precisa estar íntegra. Por quê? Com a barreira cutânea íntegra, a água fica dentro da pele. E a água é fundamental para esses processos acontecerem. A outra coisa que prejudica é quando essa barreira cutânea ela não está íntegra, a sua microbiota cutânea, do mesmo jeito que você tem uma microbiota intestinal, você tem uma microbiota na pele, que deveria ser uma microbiota que também te ajuda. Existem vários estudos mostrando espécies de bactérias que ajudam a pele a se proteger contra câncer, contra os efeitos nocivos de raio solar, quando você se expõe demais. Você não tem ambiente saudável para que você tenha as melhores bactérias na sua pele também. E aí, as bactérias, a microbiota que desenvolve numa pele que vive sendo agredida, né? Que toda hora usa um ácido, é sabonete, é ácido, é demaquilante. Quando não está lavando, está com um trem grudado na pele, que é uma base que a constituição é com óleo mineral, sempre tem as porqueiras, entendeu? E aí, essa microbiota que é desenvolvida é uma microbiota que é compatível com rosácea, dermatite, acne. Isso são estudos também, né? Eles fizeram análise de pele de mulheres com queixa de pele e com pele saudável. Eram espécies totalmente diferentes. Não porque você tem uma população ruim. Você criou um ambiente para uma população ruim. O que você tem que fazer para voltar a ter uma microbiota cutânea equilibrada? Você precisa realmente manter a sua pele saudável. Você precisa recuperar a sua barreira cutânea. Você precisa deixar de agredir a sua pele para isso. Não tem outro caminho. Por isso que, quando se trata de queixas recorrentes de pele, existe sim uma necessidade, a depender dessa recorrência, dessa cronicidade, do nível da inflamação, de dar um tempo mesmo em sabonete, em demaquilante, em maquiagem, para você resgatar essa microbiota, resgatar essa barreira cutânea. E aí, durante esse período, utilizar ingredientes naturais é a única solução que eu, humildemente, consigo enxergar para você conseguir manter os cuidados da sua pele, né, que é limpar, hidratar, fazer cuidados intensivos, sem agredir. Mas até os ingredientes naturais, se você utiliza de forma errada, deixa uma argila muito tempo no rosto, usa um óleo vegetal que não é para sua pele, sabe? Usa um ingrediente natural que, por mais que seja natural, ele pode dar uma irritada na pele, tipo a aloe vera babosa, né? A depender de como seja a sua pele, você está utilizando, você pode piorar ali. Então tem que saber utilizar também do jeito certo. Então por isso que eu defendo, dá um tempo aí nesse sabonete. Sabe? Porque enquanto você não recuperar a integridade da sua pele, essa coisa vai ficar voltando. Porque a sua microbiota cutânea vai ter espécies de micro-organismos compatíveis com o desencadeamento dessa queixa novamente. Ao mesmo tempo, você tem o gatilho inflamatório alimentar, né? Que está contribuindo aí para gerar os processos inflamatórios de dentro para fora, atiçar o seu sistema imune, que vai contribuir aí para que você busque de novo outros alimentos ruins e que vai contribuir para essa expressão de inflamação da pele. É que você falou, eu senti a pele quente, a pele às vezes coçando, aquela ardência, né? Que diagnosticaram como rosácea. No meu ponto de vista, não passa de uma pele agredida, porque rosácea é uma doença autoimune, né? Que é considerada doença autoimune, que essas doenças autoimunes, todo mundo diz que não tem cura. Não tem cura porque na visão da medicina convencional, ela não consegue enxergar que o sistema imune ele começou a ficar se agredindo as próprias células do corpo, por conta de uma cronicidade de um momento de vida inflamado da pessoa, de um estilo de vida inflamado, sabe? E aí ela não consegue enxergar a solução em coisas simples como você está consumindo whey protein há muito tempo, você está comendo muita bobagem há muito tempo, você está num ambiente muito carregado de químicos, a depender da profissão. Eu atendo muito dentista, eu atendo muita manicure, sabe? Que está ali em contato direto, o pessoal de limpeza, que está ali cheirando de salão de beleza, que está ali em contato com um monte de fragrância, um monte de toxina. Isso é
um impacto inflamatório muito grande para o corpo. É um gatilho absurdo. E as pessoas não enxergam isso. Produto de limpeza na sua casa, esses produtos aí com aroma dos Alpes, esses aromas aí, ou então até esses sabonetes glicerinados, cheirinho de bebê, né? Eu brinco até com minha filha, que a Liz, quando era menorzinha, aí espremeu ela. Como é que é assim, cheiro de bebê? Porque pegou um bebê e espremeu assim, para ver que cheiro de bebê. Não existe isso, né? Pra você ter noção, um ativo que sempre é presente em produtos de limpeza e produtos de beleza em geral é a fragrância. Fragrância sintética. Para fazer uma fragrância, a indústria ela pode utilizar quantos milhões de ingredientes ela quiser e ela não precisa dizer o que é que ela usou, porque é considerado um segredo da marca. É o cheiro da marca, ela não precisa revelar. Só que já existe uma lista dos ativos, os principais dos ativos utilizados para fazer uma fragrância, e a gente não sabe todos que eles usam, né? É segredo, como eu falei. 65% desses ativos que a gente tem conhecimento, que é utilizado para fazer uma fragrância, que é apenas um ingrediente dos 30 que tem ali numa coisa que você está usando, estão na lista de ativos cancerígenos. Imagina. E aí você está cheirando ali, né? O tempo inteiro tem um cheirinho. É o cheirinho da casa, é o cheirinho do produto de beleza, é o cheirinho do banho, é o cheirinho do carro, é o cheirinho do shopping, né? Quando você vai ver, você está o tempo inteiro ali, né? Com um gatilho inflamatório muito grande, que as pessoas, principalmente a nível de Brasil, não conseguem entender. Sem falar nos outros componentes. Então, Loren, se hoje você usa ainda coisas na pele que você precisa de um sabonete para estar tirando, de um demaquilante e tal, e que você já conseguiu substituir pelo óleo vegetal, você precisa ver, né, avaliar o que você está passando na pele, porque a sua pele precisa de um tempo para respirar, né? Você vai perceber nesse período de adaptação, nesse tempo que você vai dar para sua pele, que vai ter um descontrole aí na produção do manto lipídico, que é o que o pessoal chama de sebo. É uma mistura, na verdade, de suor e de gordura, né? É uma produção das glândulas sudoríparas e das glândulas sebáceas, que formam o manto lipídico, que dá o brilho natural para a pele e que é fundamental para a integridade da barreira cutânea. Quando você usa sabonete, usa demaquilante, tudo que você passa, você está descontrolando essa produção. Quando você parar de usar, a sua pele pode responder produzindo muito manto lipídico, muito sebo, e você falar assim, nossa, minha pele piorou, tá suja, que é uma defesa, né, da pele, é uma adaptação. Ou ela pode produzir bem menos, você achar sua pele seca. O grande lance aqui é você entender que essas duas respostas vai ser uma adaptação da sua pele, porque você está deixando, ela está entendendo ainda, né? Nossa, a glândula sebácea está assim, nossa, não tem nada me entupindo aqui. A glândula sudorípara está, entendeu? Mais ou menos isso assim. Então, essa adaptação vai acontecer. Eu estou te falando para você não apavorar com as orientações que eu vou te dar e, esse treino no tá pior, não é. É esse tempo de adaptação aí. A mesma coisa acontece com as orientações que eu vou te dar com relação ao seu intestino. Porque a gente precisa, para ontem, tomar atitudes que vão ajudar você a repovoar o seu intestino dando chance para que suas melhores bactérias proliferem. Não o que é uma situação totalmente contrária do que você está vivendo hoje. Certo? E aí, nesse período de adaptação, de mudança de escolhas alimentares, você vai sentir muita vontade de comer doce, muita vontade, sabe, de comer bobagem, porque, naturalmente, quando você muda uma escolha alimentar, você vai estar matando de fome essas bactérias que estão no poder aí e vai estar dando o alimento das outras. Então, até você equilibrar, né, tá aqui a quantidade de bactéria que é prejudicial para você e aqui é boa para você. Aí a gente vai, nesse período de adaptação, até nivelar e a bactéria boa começar a proliferar mais do que a que não é tão boa, você vai precisar ter a consciência que essas bactérias não tão boas vão jogar abaixo, vai gerar neurotoxina, vai te enlouquecer para você querer comer. Você pode até sentir um pouco mal, sentir sem energia, sabe? Porque é o rolê que acontece. Mas são 15 dias. O que são 15 dias diante de quase 3 anos de investimento aí em medicamento e tudo que você tentou sem sucesso, né? Mais uma vez, né? Você sentiu um gostinho aí da desinflamação só acompanhando aqui e fazendo esse lance do sabonete e esse lance de inserir o óleo de jojoba, né? Você já percebeu. Mas tem mais ou menos mês que eu cortei o leite. O leite Ótimo. whey, assim, um mesinho mais ou menos. O whey protein é caseína pura, certo? O leite tem a caseína na sua composição. Mesmo o leite sem lactose, ele vai ter a caseína. Que associado a seu histórico de bronquite, tem tudo a ver com a sua resposta que você tem hoje
inflamatória com relação às suas escolhas. É muito comum ver crianças, como eu fui asmática, né, que tem questões respiratórias de produção de muco na infância, quando entram na adolescência, na fase adulta, até na fase com 30, 40 anos, terem problema de pele, ou problema de dor articular, ou a formação de muco que era respiratória vira essa questão de rinite, de sinusite, entende? O corpo da gente, ele é muito inteligente. Tudo que ele quer é que a gente continue vivendo. Então, ele tenta transferir uma queixa limitante, se ele continua sendo estimulado, né, com inflamação, para um caminho menos ruim, menos prejudicial. Então, você consegue criar sistema imune para conseguir resolver uma bronquite, uma asma, mas se o leite continua fazendo parte da sua vida, um exemplo, seja na forma de leite, seja na forma de queijo, seja na forma de whey protein, né? O seu corpo, o seu sistema imune, ele vai estar respondendo e reclamando com você de outra maneira. Aí vem esse seu histórico de pitiríase, de acne, e essa rosácea que, para mim, é nada mais do que uma agressão da sua barreira cutânea constante, né? Se você, para ser diagnosticada com rosácea, tem uma visão muito maior aí por trás. Na verdade, como sua pele vivia sendo agredida e você vivia usando ácido, a sua pele se mostrou vermelha, descamativa, clinicamente é sugestiva de uma rosácea, mas na verdade era só uma pele muito agredida por muito tempo. Então, parar de agredir a pele e modular positivamente essa microbiota intestinal é o rolê que eu vou te ensinar a começar a fazer hoje. Os primeiros passos. Eu quis fazer a explicação toda para você ver sentido nas coisas que você vai fazer. Entende? Você vai falar, não, eu tenho que fazer isso. Vai entender quando você tiver vontade de comer bobagem. Vai entender se sua pele produzir mais oleosidade ou menos. Certo? E vai entender o que eu quero entrar na sua mente. Que toda escolha conta. Esse processo de desconstrução das suas queixas. Por mais boba que seja, conta. E quanto mais consistência você tiver, ou seja, por quanto mais tempo você fizer, você vai ajudar o seu corpo a ir desconstruindo essa queixa aí que já tem 17 anos, sei lá, digamos. Então, você precisa ter consistência, né? Então, beleza. Vamos lá. Cuidados com a pele. Sabonete, esquece, mesmo de vez em quando não vai rolar. Você vai estar realmente utilizando óleo de jojoba ou de semente de uva, né? Que são os que não tem grau de comedogenicidade aí, para você estar limpando a sua pele, usando como demaquilante, usando como hidratante. Lembrando que nesse período aí que você vai deixar de usar sabonete, talvez você ache mais confortável utilizar como sabonete o mel cru, que é um ingrediente natural que eu gosto muito, né? E ele limpa, ele é bactericida, ele é fungicida, enfim, e ele hidrata também. Então, você vai jogar com isso aí. E ter essa paciência. E todo dia, você olha para sua pele, vê como ela tá, pega, toca, vê se tá áspera, vê se tá oleosa, vai entendendo a sua pele, porque isso é um relacionamento igual relacionamento com uma amiga, com um namorado que você tá começando agora, de ir conhecendo mesmo. A metodologia do Clube de Cuidados Naturais, entender, conhecer a pele para saber tratar. E reajustar a sua rotina sempre, porque você vai ficando mais velha, vai ter mudança hormonal, vai ter estresse, e você não precisa apavorar. Ai, meu Deus, nasceu uma acne nova, o que é que eu faço? Você vai entender que teve um processo. Então, esse entendimento vai começar hoje na sua vida. Então, você vai utilizar essa forma de limpar aí. E o óleo vegetal para estar hidratando, e muitas vezes você não vai sentir necessidade, porque vai que a sua pele responde com uma produção maior de oleosidade, certo? Então, para os próximos 15 dias, você vai lidar com isso aí. Voltando em 15 dias, eu consigo te ajudar um pouco mais. A nível de intestino, você já tirou o leite, beleza. Mas vamos aí dar um tempo no trigo, vamos dar um tempo em todos os alimentos industrializados de pacotinho, que você puder dar um tempo, tá? Se puder ser todos, é o caminho, para você realmente deixar de alimentar as bactérias aí que estão fazendo a festa junto com a inflamação, todo mundo dado com inflamação, certo? E aí você vai comer comida de verdade, né? Raízes, legumes, aspargo. Hoje de manhã mesmo eu comi um ovão caipira com aspargo no vapor, azeite e um sal de qualidade. Às vezes eu como um inhame com uma gema, às vezes eu como um abacate, eu faço um iogurte de abacate. Comida de verdade. Chás, sabe, para te acalmar, né? Beba água de qualidade. Uma coisa importantíssima aqui é a janela alimentar, né? Eu sei que maratona do conteúdo, então você precisa estabelecer uma janela alimentar, Lori. Que a preocupação, geralmente, da maioria das pessoas é que horas eu posso começar a comer. Mas, na verdade, você começa a estabelecer uma janela alimentar pelo horário da última refeição. As super bactérias do bem, né? Elas gostam aí da fibra do aspargo, da manga, do inhame, da mandioca. Elas não gostam de nada. Os refinados não entregam nada para as suas melhores bactérias. Só alimentam a galera que devia estar
em 5% aí na sua microbiota intestinal. Pelo pouco que você me falou, eu me arrisco a dizer que você deve ter uns 60% a 70% de bactérias, por conta de todo o rolê do antibiótico, Lacutan, de bactérias não boas, porque eu não gosto de classificar as bichinhas como ruins, não. Porque até as ruins, as não boas, têm a função de treinar o sistema imune, né? Mas se a gente dá ousadia para elas proliferarem, elas realmente vão se tornar patogênicas. Então, a procedência do alimento, a mastigação e o alimento e o último horário. Quanto mais leve for essa refeição, melhor vai ser para que a digestão do último momento do dia aconteça. E ali, 3 horas depois, você vai deitar que horas, geralmente? Umas 10 horas? 11. 10 horas, 10, 11. Então, até sua última refeição tem que ser até 3 horas antes. Porque quando você deitar, e assim, a refeição leve, bem mastigada, né? Toma um chazinho depois. Quando você deitar, você vai estar ali de mãos dadas com o seu intestino, não vai estar tendo processo digestivo, certo? E você vai conseguir entrar no sono profundo, onde acontece regeneração, detoxificação, desinflamação, que ao longo da noite vai produzir hormônios, sabe? E que vai realmente fazer você acordar se sentindo bem. Você vai se olhar no espelho e falar, nossa, tô até mais bonita, mais jovem. Realmente acontece nesse trem de sono da beleza, é nessa pegada aí, né? Então, existem várias coisas que acontecem no sono. Mas se você come 9, 10 horas da noite, ou come uma alimentação pesada, mesmo que seja 7 da noite, e você tem um final do dia, às vezes, com discussão, seu sono vai ser horrível. Você não vai ajudar o seu corpo como poderia ajudar a fazer todo esse processo aí, que eu não falei quase nada do que acontece no sono, mas o sono é necessário, mas a depender da qualidade desse sono, você acaba não dando importância. Mas você precisa ter o parâmetro do que é um sono bem dormido. Para esse sono acontecer, você tem que fazer escolhas que ajudem ele a acontecer. Que é exatamente o rolê da desinflamação. As minhas alunas aprendem a fazer escolhas que ajudam o corpo a funcionar. No primeiro módulo, elas aprendem como o corpo funciona, de uma forma muito legal. E aí já fica claro para elas que as escolhas precisam ser alinhadas. Aí a gente entra no lance de escolhas, do que é gatilho inflamatório, identificar esses gatilhos, estabelecer essa rotina dentro do momento de vida delas, alinhada com o objetivo delas. Geralmente todo mundo entra querendo resolver queixa. Depois, eu quero passar no concurso, eu quero ganhar massa magra, eu quero ter mais clareza e vai. Para você entender como que as nossas escolhas contam e como elas vão guiando aí a nossa saúde, a nossa mente, rumo ao que você quer. Você tem esse poder nas mãos, né? Ter o conhecimento para isso leva um pouco de tempo. Mas, assim, começando na live, eu já estou te dando uma orientação aqui super bacana. Aí vem a pergunta, o que eu te falei, é possível de você implementar hoje? Já começar hoje, tudo isso? Sim, sim. Dá para começar hoje, sim. Você vê que você não precisa comprar nada, né? Não sei se você tem um mel cru aí, mas dá para, mas não precisa ser, é coisa de hábito, é coisa de escolha, que você é mastigar mais, gente. Você não precisa gastar para isso, né? Enfim, tem outras, não é? Você não vai mastigar, tá ali presente no alimento, na refeição, né? Marcar o seu tempo, ter horário para dormir, né? É se observar, é se perceber. Então, assim, é tudo o que a gente não aprende nessa vida corrida, né? A gente simplesmente vai vivendo e deixa de olhar pra gente, a gente deixa de se conhecer, a gente não sabe o que é que faz bem, o que é que faz mal, fica fazendo o que os outros dizem para fazer. É verdade. Só queixas aparecem. Então, esse resgate, né, de saber o que é. Eu falo, vamos aprender a fazer as melhores escolhas. Mas, no final das contas, quem vai dizer é você. Mas para você dizer, você precisa criar esse olhar. Para criar esse olhar, você precisa treinar esse olhar. Né? Por isso que eu tenho um diário, né? Eu dou para as minhas alunas um diário cheio de perguntas que elas respondem em 30 dias, as mesmas perguntas, que aí vai treinando, né? Tipo, elas aprendem a analisar o cocô, xixi, a língua, várias paradas. E isso vai te dando, retomando o controle, né? Você vai simplesmente, se você estiver em qualquer lugar e seu intestino mudar o funcionamento, ou você vai mais no banheiro, vai menos, você não apavora. Você sabe o que aconteceu, você cria o olhar de detetive e fala, foi isso, aí você já insere um chá, você já sabe o que fazer. Eu gosto de entregar para as pessoas essa autonomia, né? Então eu vejo você aí com 20 anos, olha o bololô que já rolou, né, na sua vida de medicamento, de coisa, e que não funcionou, né? E que eu vejo assim, eu digo, e você fala assim, eu não sei o que fazer, entra o desespero da própria informação, porque a informação crônica já te deixa mais ansiosa, mais desesperada. Aí entra, né, essa questão da microbiota fazendo você continuar fazendo escolhas ruins e você não perde totalmente a noção de que você pode trazer essa solução para você mesma, né? Mas é uma questão de desconstrução, de quebra de paradigma, né? Então, que a pessoa precisa apostar, né? Muitas vezes, a depender do nível de informação, a pessoa escuta o que eu estou falando assim e fala, que bobagem, né? Ou entra aqui sem nenhum parâmetro, eu falo, você precisa criar esse parâmetro. Você já tem um pouquinho do gosto aí, eu acredito que seja mais fácil para você enxergar
o que eu tô te falando como totalmente possível, né? Mas é só o começo. Mas é um começo que vai te trazer muitos benefícios aí. Aí eu faço um convitão aí, né, para você aceitar esse desafio aí que eu te passei, essas orientações, voltar com 15 dias, mas fica o super convite aí para você baixar o meu e-book gratuito e também para você conhecer a comunidade Desinflame. No link da minha bio tem, né, os depoimentos de alunas e tem o clube de cuidados naturais também, que é voltado mais para a pele, né? Mas quem entra na comunidade, ela ganha o clube, né? A comunidade, você sabe todo o rolê das escolhas relacionadas a intestino, pele e saúde. E é uma mentoria minha, né? Minhas alunas estão comigo todos os dias, tem encontros semanais. O clube são aulas mensais sobre cuidados naturais com a pele e cabelo.